Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente pega um conceito bem interessante de engenharia estrutural, lá do livro do Olídio Renato Volpato, o Curso Básico de Concepção Estrutural em Aço. Vamos focar numa peça específica, a terça. Aquela viga que segura a telha num galpão, sabe? Isso. E o ponto central é um elemento chamado mão francesa. Exato. E a nossa missão aqui é entender como essa mão francesa, essa pequena adição, pode, assim, otimizar drasticamente o projeto. É uma mudança de concepção, né? Justamente. Vamos comparar o modelo que o Volpato chama de biapoiado, que é o mais simples, com o modelo aporticado, que usa essa mão francesa. Perfeito. É um exemplo clássico, né? Mostra como uma boa ideia na concepção estrutural leva a otimizações bem expressivas. Vamos analisar a mecânica e os números por trás disso. Legal. Então vamos lá. A comparação básica é essa. Uma terça só apoiada nas pontas versus uma terça com esse reforço da mão francesa ligando ela à estrutura principal embaixo. Certo. E a diferença no esforço que essa terça aguenta é gritante. O Volpato mostra isso nas figuras. O momento fletor máximo, ele cai de tipo 1.192 kgfm no modelo simples para só 384 kgfm no modelo com a mão francesa. Uma queda de 68%, é muita coisa. É enorme, né? 68% a menos de esforço ali no meio. E o fascinante é entender o porquê disso, né? O que acontece é que a mão francesa funciona como se fosse um terceiro apoio para a terça. Ah, entendi. Ela não fica mais só apoiada nas pontas. Exatamente. Ela introduz um apoio ali, perto do meio, justamente onde o esforço seria maior. Isso encurta o vão livre, que a terça tem que vencer. Então, em vez de um vão longo, a carga se distribui por vãos menores. Isso. A carga total na cobertura é a mesma, claro. Mas a forma como a terça sente essa carga muda completamente. O pico de esforço diminui demais. E aí vem a otimização de verdade, imagino. Se o esforço máximo é menor, menos material. Faz todo sentido. E o livro quantifica isso também? Sim. Comparando as figuras 201 e 203 do Volpato, a inércia necessária do perfil, que é basicamente uma medida da rigidez, da resistência à flexão. Certo. Ela despenca, cai de 446 cm² para 176 cm². Uau! Isso dá quanto? Uma otimização de 61%. 61%. Caramba! Então, na prática, é um perfil mais leve, mais barato? Exato. Economia direta de material, de custo, e tem um detalhe de execução que é crucial, que ele mostra na figura 205. Qual detalhe? A mão francesa é conectada na terça, geralmente com parafusos, mas de um jeito que permite um pequeno giro ali na conexão. Uhum. No cálculo estrutural, a gente chama isso de apoio tipo rótula. Ela dá o apoio vertical, impede a terça de descer ali, mas não impede totalmente a rotação. E por que isso é importante? Porque essa condição de apoio, essa liberdade de gerar, é fundamental para o sistema funcionar como o modelo aporticado prevê. Se fosse uma conexão totalmente rígida, o comportamento seria outro. A forma de conectar é tão importante quanto a peça em si. Entendi. Então, resumindo a história toda, essa mão francesa não é só um enfeite, né? Longe disso. É uma escolha de projeto, uma estratégia de concepção mesmo, que torna a estrutura da terça muito mais eficiente. E econômica, claro. Um pequeno suporte que faz uma diferença gigante no final das contas. Exatamente. E a lição maior aqui, o insight que esse exemplo do Volpato traz, é sobre o poder das condições de contorno. Condições de contorno, como a peça é apoiada e conectada, né? Isso. A maneira como a gente apoia e conecta os elementos de uma estrutura tem um impacto assim massivo no desempenho dela. Às vezes, mudar a forma de apoiar é muito mais eficaz do que simplesmente usar mais material, um perfil maior. É uma otimização inteligente, não força bruta. Perfeito. E isso até faz a gente pensar, né? Leva a uma reflexão interessante. Qual? Em que outras áreas, talvez até fora da engenharia, será que mudar de forma inteligente as condições de apoio ou as conexões entre as partes de um sistema, onde mais isso poderia gerar otimizações ou eficiências que a gente nem imagina? Boa pergunta. Onde mais um pequeno suporte colocado estrategicamente no lugar certo
poderia mudar completamente o resultado final de um sistema, de um processo, de qualquer coisa. Fica aí a provocação para a gente pensar.